Conversamos aqui a respeito da enfermidade, a respeito desse conceito de saúde, equilíbrio. Aqui vai dizer, a cura é isto, a restauração do equilíbrio, da harmonia, do plano de Deus. Se nós tivéssemos falado isso antes de ler tudo isso, não seria meio confuso? A cura é a restauração do equilíbrio, da harmonia, do plano de Deus. Mas como assim? O que significa isso? E agora a gente passou pelas enfermidades, que existem enfermidades desse homem ali, o homem, nós usamos dizer, desse plano original de Deus, quando Deus criou, Deus fez o homem perfeito. Então, a cura é essa restauração desse equilíbrio, da harmonia do plano de Deus. Então, Visão 3, estamos ali, conceito de saúde 2. Então, agora vem o exercício. O que você falou que é a soma aí? Soma é corpo, né? E no corpo, soma. Espírito, pneuma, mente é psique e corpo é soma. Campo somático. Lembra que quando a gente viu ali a gente viu ciência, não. Eu lembro que a gente viu ali uma parte que quando, não lembro bem agora o que era para nós identificarmos a doença, que campo que se referia, não sei se não foi no dom de ciência que a gente viu a respeito disso, ou sabedoria. Não, discernimento. Utilidade, como rezar, tentar o diálogo. Aqui, ó, é no 7, palavra de ciência, número 7, vai dizer ali como rezar por problemas desconhecidos. Na letra A tem assim, ó, tentar o diálogo com a pessoa, procurando reunir todos os elementos possíveis no início da enfermidade. Possíveis causas, levar em conta a interdependência, aqui ó, levar em conta a interdependência dos campos físico, emocional e espiritual. Ou seja, né, ali esse físico é o soma, né? Somático. Emocional é a mente ali, que é o psique. E o espiritual é o pneuma. Às vezes, quando a gente vai rezar com uma pessoa, você vai a fundo, conversa com ela antes de começar a oração, né? Você vai conversando, vai indo, vai indo. Às vezes você não precisa fazer nada. Você só dá, ela fala, falando, você só vai escutando, né? E ela desabafa, né? Sim. Muitas vezes você não precisa fazer nada. Só escutar. Ter paciência de ficar escutando. Porque a pessoa, às vezes a própria pessoa falando, ela mesma vai cair em si. Mas ela precisa de uma abertura, né? Vai se perceber, e até mesmo essa abertura dela, de pôr para fora, de expor os problemas, ela que às vezes a pessoa está com um problema, mas não sabe nem qual é o problema. E ela começa a falar, eu sei qual é o problema. E o próprio Espírito Santo vem dizendo, o que você vai fazer? Eu sei escutar, nossa. Às vezes, né, porque a gente viu ali a respeito dos dons, essa palavra de sabedoria, através dessa abertura da pessoa em explanar os seus problemas, em falar os seus problemas para outra pessoa, às vezes ela se fecha, tem medo, né, de se abrir. Nesse falar, ela se abre, todas aquelas feridas onde o Espírito Santo vem com esse dom da sabedoria, às vezes já diretamente para a pessoa, fala, não, eu tenho que fazer uma coisa. Né, o meu passo é esse, mas não precisa nem outra falar. A própria abertura da pessoa. Quantas vezes que Jesus me trazia assim, ouvida? Pergunta quanto tempo faz que ela não confessa. E olha que tinha pessoas que olham anos e anos que não se confessavam. Então, primeiro você vai se confessar, para depois você tem que conversar comigo. Primeiro você vai se confessar. E depois nem vem, porque já está curado. Pois é, mas o sacramento a minha ligação era mandar ela para a confissão, né? Sim. Não adianta ela contar tudo para mim, eu não vou perdoar os pecados dela, não absorver ninguém, eu vou mandar ela para o padre.
Uma vez uma moça veio assim, Dona Sônia, a senhora, eu confio muito a senhora, assim, em mim não, pelo amor de Deus, eu não faço nada. Uma palavra que a senhora me falou, quando a senhora fez oração em mim, salvou meu casamento. Mas já quantas pessoas passaram pela minha mão, saber o que falei, eu não lembrava de nada. Você não lembra, né? Porque Jesus tem mais nem precisa lembrar, pois é. Isso aí que bom que tem um culto de ajuda. Vamos lá. Exercício do dom da cura. Então aqui é básico. Se a doença for no corpo, precisa ser de uma cura física. E se a doença é na mente, precisa de uma cura interior. Psíquica. A doença das emoções, a carência é de uma cura interior. Caso o problema seja espiritual, libertação. Em qualquer hipótese, o dom da cura geralmente se manifesta por meio da oração de cura. Geralmente. Não quer dizer que é uma regra. Que a pessoa só é curada numa oração de cura. E nós vimos, né, vale a pena bater naquela tecla. É quando Deus quer, do jeito que quer, aonde quer, como quer. Mas, geralmente, se manifesta na oração, onde você reza pedindo por cura. Para orar por cura, a única prerrogativa é invocar o nome de Jesus. É preciso deixar de lado o medo e os enganos de orar pelos enfermos, sabendo que Deus os cura pelos méritos de Jesus Cristo, e não porque a pessoa sabe orar, tem experiência ou é santo. Vamos ler junto ali? Todos podem exercitar o dom de orar por cura de doenças. Aqui uma coisa, claro, não quero e não é assim, o objetivo julgar ninguém, mas muitos casos de pessoas, como, por exemplo, vamos dar um exemplo, a criança está doente, está 15 dias com enfermidade a criança, daí fala para a vizinha fala para o outro, fala com o tio, fala com o vô, fala com o vó, falando assim, leva lá no fulano, né? Leva para o padre, leva para o benzedor. Mas daí vem aquela pergunta, você, pai e mãe, já rezou pelo teu filho? Eu queria dizer, o que você não pode fazer pelo teu filho, precisa outra pessoa fazer. Você como mãe, a mãe tem autoridade, olha, sim, a mãe não, né? A mãe então, e a mão de qualquer pessoa tem um dom muito forte na mão. Tadinho. Tá uma dó das crianças, né? Eu disse, ela devia ter trazido um colchãozinho. Então, todos podem exercitar o dom de orar por cura de doenças. O pior, Max, que tem pessoas que começam a se pegar em você como se você fosse desedeira. Eu já ia dizer, pode parar, eu não sou desedeira. A única coisa que eu te faço é entregar para Deus, o resto é Deus que faz. Simplesmente o resto eu entrego, o resto. O resto. Eu sou só o canal de Deus, eu sinto dizer para eles. O propósito de Deus é que seus filhos sejam totalmente sadios, curados, restaurados, regenerados e libertos. Para isso, ele enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. Então, aqui a gente pode ver que não é apenas palavras, né? Então, nós vimos ali que Deus, ele quer, a gente viu, ele quer esse equilíbrio, ele quer que todos sejam curados. Mas para isso, então, o que Deus fez? Ele enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. Aqui vai ter a citação de Isaías 53, 4 a 5. Pelas suas chagas... não é a citação. Ali ele diz... O que é? Isaías 53. Pelas suas chagas somos curados, né?
que, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por nossa iniquidade. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. O Papa João Paulo II diz que o homem é destinado à alegria, mas todos os dias experimentam variadíssimas formas de sofrimento e de dor. A Congregação para a Doutrina da Fé, em recentemente publicação, eu dei uma pesquisada nesse, o que seria esse Congregação para a Doutrina da Fé. E aparentemente, pelo que eu não consegui entender muito bem, mas que eu entendi que essa congregação é um grupo, né? Assim como tem a Congregação Sagrada Coração de Jesus, né? outras congregações, então essa congregação é um grupo que escreve cartas, daí aqui diz, né? Congregação para a Doutrina da Fé, em recente publicação, ou seja, publicou, né? Se manifesta dizendo que exatamente porque o homem é destinado à alegria, o Senhor, nas suas promessas de redenção, anuncia a alegria do coração ligada à libertação dos sofrimentos. Aqui diz assim também que eu acho muito positivo. Nós 59, Congregação para a Doutrina da Fé, instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura. Fala essa coisa. Sim, lá embaixo, lá no rodapé. Mas só que o que é essa Congregação para a Doutrina da Fé? Apude é porque ele tirou ele fez uma cópia desse livro, de outro livro. O que ele falou, ele tirou de um outro livro. Sim, João Paulo II, ele citou essa congregação, né? Isso. Então, essa congregação seria... Tu quer saber o que a congregação fazia, né? Sim. Isso, né? É que nem assim, essa coisa. É que eu não consigo assim explicar, não sei se alguém consegue explicar para mim o que seria essa congregação. Eu creio que seja, eu entendo assim, né? Como se fosse um grupo de pessoas. Não tem a congregação, né? Congregação X lá. É um grupo de pessoas, daqui pelo que eu entendi, essa congregação escreveu uma carta, um livro aqui, ó, Instruções sobre as orações para alcançar a cura. Página 5. Seja uma carta, um livro. Porque aqui vai ter mais citações a respeito dessa congregação, onde eles falam a respeito da enfermidade, da cura. Daí que ele diz aqui, né, essa alegria associada à libertação dos sofrimentos. Então aqui no 1:5 vai dizer que Deus quer o homem salvo. Aqui nesse 57 tem uma obra chamada Diálogo, que é de Santa Catarina de Sena, onde vai falar um pouco sobre esse querer de Deus do homem saudável. Então aqui ela é tida como uma revelação, né? O próprio Deus falando para Santa Catarina de Sena e, claro, consequentemente para a igreja. Ó filha bondosa e querida, a humanidade não foi fiel para comigo, desobedeceu a minha ordem e achou a morte. De minha parte, mantive a fidelidade. Conservei a finalidade para a qual a criara, com a intenção de dar ao homem a felicidade. Unir a natureza divina, tão perfeita, unir a natureza divina, tão perfeita, à mísera natureza humana. Resgatei a humanidade. Restituí-lhes a graça pela morte de meu filho. Os homens sabem de tudo isso, mas não acreditam que sou poderoso para socorrê-los.
forte para auxiliá-los e defendê-los dos inimigos, sábio para iluminar suas inteligências. A natureza divina uniu-se com o poder dele, o Pai, com a sabedoria do Filho e com a clemência do Espírito Santo. Todo o abismo da Trindade uniu-se à vossa humanidade. Então, que foi que no rodapé vai ter, né, que essa diálogo é uma principal obra Secretaria de Cena, uma obra-prima dessa, doutora da Igreja, Secretaria de Cena, foi escrito na forma original de revelação divina de Deus Pai a Santo, voltado por volta do ano de 1377. Foi há 600 e poucos anos atrás. Jesus veio ao mundo para dar ao homem vida em plenitude. Está lá em João 3,16, onde Jesus disse, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Para torná-lo participante da natureza e do amor divino. Então, o que nós conseguimos entender até aqui a respeito, então, desse Deus querer o homem saudável? O que Deus fez? É claro que parece algo assim, tão simples, só que é tão profundo, né? Nós vamos ver, às vezes passa algo sem nós percebermos. E aí no começo, né? A humanidade, o próprio Deus falando, a humanidade não foi fiel e leal a mim. Ao que ele se dizia aqui? Desobedeceu a minha ordem. Lá no começo, né? O pecado original, a desobediência. Daí, o que aconteceu? Foi desobediente e achou a morte. É uma consequência. Gênesis 2,17. Daí ele vai dizer, né? O que Deus disse ali? Da minha parte, eu mantive a fidelidade. Ou seja, Deus, ele continua sendo fiel. Conservou a finalidade para a qual criara. Para que Deus os criou? Nos criou para a eternidade. Então, ou seja, Deus ele continua sendo fiel. Às vezes assim, aquela é uma pessoa tão boa, não sei o que, por que foi ter câncer, né? Quer que eu segure um pouquinho? Não, aqui pra mim. Aqui assim, não. Tá fazendo subir. Aí às vezes as pessoas falam assim, era tão bom, era, né? E Deus concedeu, né? A doença a ele. Mas será que tudo tem? Não, perdão. Está tão ferrado que Nossa, que hoje pulou. então por isso que está. Aí às vezes a gente, né, fica pensando assim, mas por que, né? Se ele fazia parte dele, a obra dele, né? E aconteceu isso com ele, né? Mas será que é de Deus? Será que é Deus que quis então isso? Eu tenho certeza que não. Que Na Deus- verdade, toda essa questão de enfermidade, que eu já falei no começo, né, tudo é muito, assim, muito misterioso para nós, né? E nós também não somos juízes para poder dizer, né? É isso, é aquilo. Eu queria perguntar para Jesus, né? Se essa criança está enferma, quem que pecou? Foi a criança ou foram os pais? Daí, que nós vimos aqui, o que São João Paulo II, aqui eu acho que na época nem era, ou já era santo, essa apostila de 2013, mas aqui nem diz São João Paulo, mas ele já é santo, né? São João Paulo II, ele diz, né? Ou é mais para frente? Eu acho que vai ser mais para frente, que ele vai ter uma parte bem interessante que ele diz. Tá. É porque também entra depois aquela parte, né, como é que eles falam da cura lá dos antepassados, né, que vem, né, de geração Porque às pra- vezes a pessoa sofre, às vezes está sofrendo pelo antepassado. tem a... Por isso que tem a Achei. maldição, né? Aqui, ó, no 1.6, vocês conseguem me acompanhar ali, ó. Depois do primeiro ponto final, onde vai ter a citação ali de João. Confira João 9:2. Encontraram ali?
O Papa João Paulo II, no 1.6 ali, dom de cura e sofrimentos humanos. Sofrimento humano. 1.6. 1.6. Acharam ali? 1.6 já? Tá, daí. Daí, depois ali do Confira, João 9, 2. Não, vamos ler desde o começo então. Ali, ó, no Antigo Testamento, percebe-se que o povo de Israel tinha o entendimento de que a enfermidade estavam misteriosamente ligadas ao pecado. Ou seja, eles já percebiam, né? Que era ligado ao pecado. Mas atingiam também os justos. Pô, então, mas é pecado ou não? Ou seja, ele vai dizer, o que levava o homem a interrogar-se por quê? E se eu não me engano, aqui, ó, esse João aqui é essa situação que eu falei ali, né? Que Jesus falou, né? Ele pergunta para ele, quem que pecou? E aqui diz, o Papa João Paulo II esclarece sobre isso. Vamos ler todos juntos ali? Se é verdade que o sofrimento tem sentido de castigo quando ligado à culpa, já não é verdade que todo sofrimento seja consequência da culpa e tenha um caráter de castigo. A figura de Jó é disso uma prova convincente no Antigo Testamento. Seu Senhor permite que Jó seja provado pelo sofrimento. Falo para demonstrar a sua justiça. O sofrimento tem caráter de prova. A partir Então, ou seja, nem sempre é. Nem sempre. O sofrimento ele é Às vezes é do é pecado, também um sofrimento, mas é um uma sofrimento consequência do pecado. Lembra que, não sei se todos aqui estão presentes, quando foi falado a respeito da nossa liberdade, que eu dei o exemplo da piscina, que nós temos liberdade para fazer o que quiser, mas nós não temos a liberdade de fugirmos das consequências. Então aqui está falando dessa consequência do sofrimento reflexo do pecado. Mas só que nem todo sofrimento é reflexo do pecado. Nós precisamos entender isso. Que o sofrimento ele está ligado, né, à desobediência, está ligado à nossa natureza humana. Pelo simples fato de nós sermos humanos, nós vamos sofrer. Sendo justos ou não, nós vamos sofrer. Não, a gente herdou o pecado, né? Sim, de quem sofre. sim. E o que acontece? Da pessoa que sofre. O que acontece? Nosso sofrimento, então vamos ficar sofrendo? Não, nós cremos ali o que Deus quer. Nós cremos que Deus quer. Que Deus quer um homem com sua saúde restaurada. Então, por isso que nós precisamos clamar por cura. E acreditando que essas enfermidades, Jesus já veio para nossas enfermidades. Então, essa confiança em Deus e acreditar que isso é passageiro, faz parte da nossa humanidade agora, mas existem as promessas, precisamos acreditar nas promessas. Aqui, a partir da vinda de Jesus é que se encontra uma resposta mais completa para a questão das enfermidades. Quando Jesus se depara com os enfermos, isso é constante na narrativa de todos os evangelistas, ou seja, todos os evangelhos têm várias narrativas onde Jesus ele se encontrava com alguém doente. E segundo as narrativas, como é que era? Jesus ignorava, deixava ela de lado? Não. Jesus ele tinha compaixão, né? Ele sofria junto com a pessoa. Ele via aquela enfermidade, seja uma enfermidade psicológica, seja de mente, seja física. Jesus ele sofria com aquilo. Por quê? Porque fica imaginando assim, ele sendo Deus, o que passa na cabeça dele? Sou Deus. Né? Por que isso? Né? E realizava a cura. A esse respeito diz a Congregação para a Doutrina da Fé: as curas são sinais da sua ação messiânica, manifestam a vitória do reino de Deus sobre toda espécie de mal.
serve para mostrar que Jesus tem o poder de perdoar os pecados, e são sinais dos bens salvíficos. O mesmo pode ser observado ao longo do Atos dos Apóstolos. Então, no Evangelho, com a presença de Jesus, e mesmo após a morte, a paixão, a ressurreição de Jesus, continuaram acontecendo essas curas. Então, tem várias citadas em Atos e várias curas que nós presenciamos ainda hoje. Por meio, ele diz, em Atos, ali, por meio dos discípulos. Mas hoje, através da igreja, das pessoas, nós vemos a cura acontecer em nome de Jesus. A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé acrescenta: eram prodígios que não estavam ligados exclusivamente às pessoas apóstolos, mas que se manifestavam também através dos fiéis. Então, o que nós conseguimos entender até aqui a respeito da cura? Então, fazendo uma recapitulada, nós vimos que Deus criou o homem em harmonia, saúde, corpo, tudo sendo em harmonia com Deus. Existia uma harmonia, veio o pecado e quebrou essa harmonia, onde entrou doença, morte, as enfermidades. E Deus não quer o homem enfermo, Deus quer o homem curado. Enfermidades do Antigo Testamento. Ele quer fazer xixi. Pergunta que faz em mim. Enfermidades do Antigo Testamento. Então aqui vai dizer a respeito do Antigo Testamento como que eles encaravam. Porque hoje nós encaramos as enfermidades já dessa forma. Hoje nós podemos dizer que a respeito desse equilíbrio de saúde do corpo, da alma, da mente, dessa doença que é esse desequilíbrio, que Deus não quer, que Deus mandou o seu Filho para curar, para continuar realizando esses sinais. Mas como é que era tido no Antigo Testamento, antes dessa vinda de Jesus, como é que era tido as enfermidades? Ao longo do Antigo Testamento, após a narrativa do pecado e das consequências que o pecado trouxe para o homem, começa a surgir, especialmente nos Salmos e através dos profetas, uma visão nova da doença diante de Deus. Ela se tornava um caminho de inversão. O perdão de Deus inaugura a cura. Chega-se a momentos de uma compreensão extraordinária da dor e da redenção a serem manifestadas plenamente no Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si nossas enfermidades, carregou os sofrimentos e ainda fomos curados graças às suas chagas. Ou seja, então já no Antigo Testamento, o povo sofrendo, já existia então essa promessa do Messias. O que acontecia, Como é que era a pregação? Tem o sofrimento, tem as doenças, existem as enfermidades, mas o que eles diziam? Deus vai mandar o Messias, que seria essa plenitude, essa nova unção, que ia levar essa boa nova, curar os corações dolorosos, anunciar a quem estava, aos prisioneiros, a redenção, aos cativos a redenção, aos prisioneiros a liberdade, como alguém que viria pensar a chegar de seu povo e curar as conduções dos golpes que recebeu.
Então, existia enfermidade, mas eles tinham essa fé que viria o Messias e curaria. E o que aconteceu depois de Jesus? O que aconteceu com Jesus aqui? Vai dizer, né? Jesus e os enfermos. O que Jesus fez? Várias citações de Jesus curando várias enfermidades, várias pessoas. No Novo Testamento, vê-se Jesus cumprindo as profecias. Um dos textos claros nesse sentido é Lucas. E anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos ficam limpos. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o Evangelho. E Jesus acabara de fazer muitas coisas. O que significa esse V21 aqui? Versículo 21, né? Lucas 7. Lucas, deve ser, né? É que ele tem que ser. Confira versículo 21, porque ali em cima está citando Lucas 7, 22. Então, vamos dizer assim, não precisa nem nós pegarmos e lermos, porque nós vimos várias, praticamente todo domingo são curas, quando não é no Evangelho do domingo, durante a semana, sempre tem várias passagens, o Evangelho é repleto de cura, né? Então nós vemos essa ligação de Jesus com os enfermos. E aqui vai ter a igreja e o poder de curar doenças. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos e disse: o que Jesus disse? Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Envio a vós, isso, João 20, 21. A missão que Jesus recebeu do Pai, de tornar-se presente entre os homens e seu amor salvífico, ele transferiu para a igreja. A missão de Jesus e da igreja é a salvação dos homens. E essa é a vontade do Pai. Ao despedir-se dos apóstolos, Jesus ordenou: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Eles obedeceram. Então aqui tem várias citações de curas, de enfermidades realizadas, vamos dizer assim, não mais com a presença de Jesus, a presença carnal de Jesus, mas sim com esse envio, com essa ordem de Jesus. Pedro curando um coxo de nascença, com mais de 40 anos de idade. A sombra de Pedro passando sobre os doentes curava. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo. Na Samaria, com o diácono Filipe, acontecem prodígios e curas. Aqui do lado tem as citações ali, que está acompanhando, né? Ali ele é confirado, 8, do 4 ao 8. Então, várias citações da cura acontecendo por intermédio da igreja, através desse envio de Jesus, né? Jesus falou: olha, vão por todo mundo, preguem o Evangelho, curem, em nome de Jesus, né? Após a era apostólica, a igreja continuou a exercer esses dons de cura e milagres, e é conhecido a fama dos santos e dos místicos por seus milagres a favor do povo. Depois do Concílio Vaticano II, mais precisamente a partir da experiência de Dunquerque, que é o nascimento da RCC, surgiram na Igreja Católica grupos de oração que retomaram o uso dos dons carismáticos.
Em consequência, o dom de cura começou a expressar-se com mais frequência no meio do povo, como aspecto de um Pentecostes renovado. O Catecismo, no parágrafo 1508, atesta essa vontade de Deus em curar o povo e reconhece. Vamos ler junto aí o que diz o Catecismo? O Espírito Santo dá algumas O Espírito pessoas Santo dá a algumas pessoas um um carisma especial de cura, para manifestar a força da graça ressuscitada. Mesmo as orações dessa fonte. Fonte maravilhosa, os cultos de oração da renovação carismática católica têm bebido e é possível testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito neles. que eu estou lendo no catecismo. Ah, tá, no Catecismo? Bom, É então, bem explicado no catecismo, né? Muito bem explicado. então, vamos dizer assim, né, não é, porque a gente pode ver que não é, com tudo isso, nós vemos que não é algo, vamos dizer assim, algo fora. Tudo se encaixa, tudo está dentro. Essa vontade de Deus, eu li falando que todos podem rezar. Que nem hoje minha esposa, ela tirou 2 dele. Ela falou, reza por mim. Reza por mim, não? Reza, vamos. Minha filha às vezes se encontra enferma, a gente sabe como é que é criança, cada passo tem uma coisa. Então, vamos rezar, vamos pedir para Deus que Deus intervenha. Porque nós vemos ali, conforme nós vimos ali, não é a vontade de Deus a enfermidade. Não. Dom de milagres. Ficou alguma coisa da cura para trás? O que conseguiram entender a cura? Então, nós conseguimos compreender bem, né? Que Deus não quer ninguém doente, nós podemos rezar pedindo a cura. Dá a entender assim Deus. que quanto menos. Dá a entender, né? Que quanto mais santos a gente for, menos risco de, né? Sim. Sim, porque Sim, se a gente ficarmos tá- enfermos, né? de não, né? Mas por quê? Porque um campo que nem tá ali, ó, interfere no outro. Né? Porque o que acontece? Uma enfermidade ela vai ligando a outra e vai dando problema. Se o meu problema como posso dizer? Se o meu problema é espiritual, Se o problema espiritual vai vai acabar te doença. afetando a mente, os pensamentos, porque tu vai Daí ficar, transforma em daí quando outra. vê vai dar doença corporal, é uma das coisas que está muito ligada ao estômago. Às vezes qualquer coisa já começa a dar estômago, e às vezes a coluna já dói, a perna já dói, tudo vai um ligando com o outro. E doeu a coluna, já vai doer a perna, já vai doer o braço, a mão. Na depressão tem pessoas que falam, porque coisa de. Uma depressão é uma doença muito. E afeta, na verdade, afeta tanto o espiritual quanto o corporal. Porque já dá depressão, a pessoa já nem rezar quer mais, daí vai. Essa mulher que morreu agora lá em Itajuba, se matou, por como vocês soube. Quando? Faz aqui, semana retrasada? Não fiquei sabendo. Uma mulher de igreja, que não saiu da igreja, com condenação e tudo. Tem uma depressão profunda, né? O marido dela é caminhoneiro, não, é taxista. Ele foi fazer uma chamada, né? Nesse meio tempo ela se incorporou. E era da mulher de igreja, que não saiu da igreja. Mas o que é isso? Encardido, né? É encardido que. É complicado, né? Dom de milagres. Então nós vimos então a respeito da cura, as coisas acontecem, agora dom de milagres. O que é milagre? Tcharam! É o impossível. É a realização do impossível. Ação do poder de Deus intervindo extraordinariamente em determinada situação. Então assim a gente consegue resumir, né? O que é milagre? Milagre é o extraordinário. Né? É a ação do poder de Deus. O milagre é um acontecimento ou um evento sobrenatural,
ou a execução de algo que seja contrário às leis da natureza. É um fenômeno sobrenatural que desafia a razão e transcende as leis naturais. Este dom é simplesmente a habilidade dada por Deus de cooperar-se com Ele, enquanto Ele executa os milagres através de um ato cooperativo com os homens. Os milagres são intervenções diretas de Deus na natureza do homem ou na ordem da criação. Os milagres provam o poder de Deus agindo na vida dos homens, levando-os a uma fé mais viva e expectante. Então, milagre é essa ação do poder de Deus, intervindo extraordinariamente. E falando a respeito de dom de milagres, o que seria dom de milagres, seria essa, vamos dizer assim, essa nossa coparticipação do milagre. O que é a nossa coparticipação nesse milagre? Fazer parte. É Deus que realiza. É Deus que realiza, nós podemos coparticipar. Então, como é um dom, nós podemos pedir. Por exemplo, vamos só dar um exemplo, que é um exemplo que já tem aqui na apostila, talvez a gente passe por ele. Né? Pode chegar alguém num grupo de oração com um câncer, um tumor exposto, uma bola, seja no pescoço, seja onde for, né? E você pôr a mão e pedir para Deus um milagre e aquele tumor desaparecer. É um milagre. E é uma cura? É uma cura. Mas só que é uma cura Milagrosa. é uma cura, vamos dizer assim, instantânea. Porque a cura de uma enfermidade, nós podemos rezar por alguém enfermo, já que nós estamos falando do câncer, podemos pedir para Deus a cura pelo câncer, e essa cura, ela não ser uma cura milagre, uma cura instantânea. Deus pode dar essa cura através do tratamento, lá, suas 20 e poucas sessões de rádio ou de químio, Deus conceder a cura, através desse pedido, Deus curou. Mas, né, não foi algo momentâneo. Mas pode também ser algo momentâneo. Tem alguém com uma doença, alguma coisa. Eu falo assim desse tumor, porque tinha um rapaz com um tumor, era visível o... Cisto. Como é que é o nome daquele psicopata que agora foi para uma comunidade? João Batista, no retiro aqui. Não sei se foi no salão ou foi na igreja. Ele estava com bolas e no momento da oração foi pedido, né, foi rezado por aquela situação e aonde milagrosamente desapareceu na hora, instantaneamente. Maravilha, né? Então, ali foi um milagre, porque ele era instantâneo, era na hora. Diferença entre dom de cura e dom de milagres. Qual que é a diferença? Aqui vai dizer, né, isso que eu disse. A cura pode ocorrer também através da medicina de maneira gradativa. Acontece em nossos dias que pessoas com doenças graves, até mesmo designadas pelos médicos, vão ao grupo de oração e clamam por cura. Fazem tratamento médico e é atestado a cura. Pode também acontecer que haja uma cura instantânea, como por exemplo um tumor maligno exposto que desaparece. Então, milagre. Explicado? Cabe, pois, no finalzinho já desse 2:3, cabe, pois, a cada cristão abrir-se sempre mais a esse dom, que é também necessário nos dias de hoje, pois Jesus prometeu sua presença. Se 2 ou mais de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, conseguirão de meu Pai que está no céu. Onde está a igreja reunida na fé, na esperança, no amor, no louvor, na ação de graças, Jesus se torna presente.
como aquele sobre o qual o Pai coloca a sua complacência. Toda vez que se unirem em nome de Jesus, do Senhor Jesus, tendo por ele acesso ao Pai no mesmo Espírito. Os milagres podem acontecer de forma natural, fortalecendo a fé de todos. Então, o milagre é ali algo que acontece na hora, é uma intervenção extraordinária, diz ali, né, no começo do 2:2, no conceito. Quando acontece ali uma cura instantânea. Podemos dizer também lá a respeito do fogo, nós lemos ali foi um milagre. É algo extraordinário, algo que, como é que fala aqui da natureza? É um evento sobrenatural. Como é que pode lenhas molhadas pegar fogo sozinhas? Então é algo sobrenatural. Só com Deus mesmo. Desafia a razão. E quando a cura não acontece? Quando você reza pela cura e não acontece, daí? Seria a minha próxima pergunta. Hã? Eu ia fazer essa pergunta.